recebo aqui o Dr. Marcos Medeiros e o Dr. Mário Durli. O Dr. Marcos, ele é mastologista, Dr. Mário ginecologista, mas trabalha bastante com quem tem endometriose, né, doutor? Faz cirurgias. E eu quero agradecer muito vocês por estarem aqui hoje comigo. A gente que agradece o convite, né, para conversar com vocês. Com certeza. Doutor, a gente já conversou um pouquinho também, né, no videocast. Já falamos sobre endometriose, sobre cirurgias. Mas vamos retomar um pouquinho esse assunto, né, porque eu sempre digo assim, que quando a gente fala de saúde, informação, não é repetitivo, né? A gente fala de um assunto, mas assim, a gente tem, por exemplo, o Outubro Rosa, todo ano. Todo ano a gente fala sobre aquele assunto, mas é por causa disso, por causa dessa repetição, é que as mulheres acabam entendendo, né, se informando, enfim. E eu queria falar, doutor, sobre a sua especialidade. O que faz um mastologista? Então, o mastologista acaba sendo uma sub-especialidade da ginecologia. É o médico responsável pela saúde da mama, né? Tanto doenças benignas, mas principalmente as doenças malignas. Então, o foco da mastologia é o tratamento do câncer de mama, principalmente a área cirúrgica, né? Então, o mastologista é responsável principalmente pela cirurgia mamária, doenças benignas, malignas, e hoje em dia a formação do mastologista já está voltada para a reconstrução mamária também, né? Então, a questão de reparar o dano por conta daquela moléstia. Então, a gente acaba abrangendo isso, e isso é uma formação nova. A mastologia é uma subespecialidade não tão antiga assim, né, mais nova, e começou, né, e como todo tratamento de câncer, quanto mais agressivo, melhor, e hoje, como tudo, né, a reparação está muito em voga, né? E a gente... Mas então, o mastologista, ele cuida desde a paciente na prevenção, até passando por uma cirurgia, também vocês realizam uma cirurgia, e também uma reconstrução, que talvez pudesse ser com uma ajuda de um cirurgião, por exemplo? Isso, muitas vezes a gente acaba trabalhando em conjunto, cirurgião plástico, mas a formação do mastologista, a minha formação já foi com reconstrução, né, mamária, então a gente está apto para fazer, mas muitas situações a gente acaba se envolvendo em parceria e fazendo também essa reconstrução. Mas o mastologista, assim, passa pelo diagnóstico, pelo rastreio, né, que é essa parte de investigação da mulher, no caso focando no câncer de mama. Mas é como eu costumo dizer, o câncer de mama é tratado multidisciplinarmente, né? Então, além do mastologista, tem o oncologista clínico, que é aquela parte de quimioterapia, o radioterapeuta também está envolvido, mas todos no objetivo em comum, né? Uhum. E doutor, a sua especialidade também faz cirurgias, né? Mas a gente agora está falando um pouquinho sobre a endometriose. A endometriose, ela, puxando um gancho de câncer de mama, enfim, algumas pessoas têm dúvida. A endometriose, ela pode levar a um câncer também, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não tem nada a ver com a outra, uma coisa com a outra. É uma doença totalmente benigna. É um dos maiores medos, né, das mulheres. Infertilidade e câncer, quando recebe o diagnóstico de endometriose. Mas é uma doença benigna, 100% benigna. É lógico que às vezes surgem alguns estudos que, se lidos de uma maneira muito superficial, assusta. O risco de surgimento de câncer de ovário na mulher com endometriose é maior. Só que é porque o risco geral é muito baixo. Então, aí você compara a endometriose e aumenta o risco. E possivelmente estudos, às vezes, com alguns vieses. Então, eu sempre saliento, e toda vez que a gente conversa sobre isso, eu falo, né? Endometriose é doença benigna. Não vai precisar do oncologista e do radioterapeuta, como na especialidade do Dr. Marcos. Mas a cirurgia, ela é necessária, então, para poder aliviar a dor? Para ganho de qualidade de vida e para aumentar as chances de uma gestação. Quando associada à infertilidade, a cirurgia é uma das ferramentas para melhorar, para aumentar a chance de sucesso de uma gestação, seja ela espontânea, seja uma gestação mesmo por fertilização in vitro. Uhum. Então, uma mulher que está, por exemplo, assistindo agora a gente, está tentando engravidar, ela e o seu parceiro, e não estão conseguindo, uma das coisas que podem ser investigadas é uma possível endometriose? Sim, sem sombra de dúvidas. É importante. O infertileuta, que é o ginecologista especializado em infertilidade, ele muitas vezes já começa também numa fase quase que inicial de investigação, pensa na endometriose. E existem os marcadores clínicos, que são os sintomas muito marcantes, né?
Agora vem surgindo as possibilidades de diagnósticos mais simples em fase inicial, com o exame de sangue. É algo que ainda não foi lançado, tem um estudo que demonstrou uma possibilidade disso acontecer. E aí, para esses casos de infertilidade que sem causa aparente, investigar a endometriose inicial com um exame de sangue, por exemplo. Mas é sempre importante pensar nela quando tem infertilidade. E a gente falando agora sobre pessoas, né, os fatores de risco, assim, num câncer de mama, existem alguns fatores, doutor, de risco genético ou hábitos de saúde ou alguma coisa assim? Sim, na verdade, o câncer de mama, como qualquer câncer, ele é multifatorial, né? Mas, na verdade, assim, a base do câncer sempre vai ser genética, né? Agora, se essa genética já como eu costumo dizer, é um defeito de fábrica, já vem com aquela pessoa, ou se hábito que fez ao longo da vida fez aquela mutação ocorrer. Como, pulmão, liga-se cigarro. Então, o cigarro provoca aquela mutação no pulmão. No câncer de mama, a gente sabe, é sabido, a questão hormonal, reposição hormonal, uso de anticoncepcional hormonal, pode gerar um pouquinho um aumento do risco disso? Sim, pode. Hoje muito se pratica a questão de reposição hormonal, então, em termos de qualidade de vida, mas sabe-se que aumenta o risco para câncer de mama, principalmente em relação ao uso, né, o tempo, a duração de uso. Mas o que a gente vai avaliar, principalmente na história, e tentar buscar, e onde a gente pode impactar positivamente, é naqueles casos de mutação genética familiar, que hoje, assim, seriam 15% dos casos de câncer de mama, mais ou menos, né? 85% são os esporádicos, mas naqueles 15%, que é o caso da Angelina Jolie, que foi muito falado, a gente identificar um gene que gera um alto risco para câncer de mama, e a gente, daí sim, consegue prevenir o câncer, né? Fazendo uma mastectomia profilática. Fazer o rastreio, mamografia periódica, a gente não está prevenindo a doença, mas sim prevenindo a morte por ela pelo diagnóstico precoce, né? Mas risco, a gente tem riscos pontuais, então uso de hormônio, obesidade, uso de álcool, isso tudo está relacionado já bem, tabagismo também, já está bem especificado que aumenta o risco de câncer de mama. Mas impacto em aumento de alto risco para o câncer de mama, a questão genética, com certeza, é mais imperativa. Né? E tem algum fator também de idade, doutor, ou não? Sim, o fato de ser mulher já é um risco. Homem tem câncer de mama, mas o fato de ser mulher já é um risco. E sem sombra de dúvida, quanto mais idade tem a mulher, mais risco de ter o câncer de mama. Né? Então, essa questão, a gente vê casos de pacientes jovens com câncer de mama, existe, mas o pico de incidência sempre vai ser na pós-menopausa. E quanto mais idade, mais risco também. E hoje, qual é a idade indicada para uma mulher poder fazer a sua mamografia anual? E também eu acho que quem daí já tem um caso na família tem que começar um pouquinho antes? Ou Isso, não? daí a gente pratica o rastreamento da população geral, aquela população que não tem um risco evidente, um alto risco. Os trabalhos já mostraram, isso não é trabalho novo, já trabalhos, né, mais antigos, que a partir dos 40 anos, fazendo anualmente, a gente tem um benefício em termos de redução da mortalidade pelo câncer de mama. Quando a gente identifica um alto risco de câncer para aquela paciente, daí isso a gente antecipa, né? Daí vai depender muito da história familiar, a idade, mas em geral, a partir dos 25, 30 anos, a gente já inicia o rastreio. E daí, muitas vezes, não só com mamografia, associa-se outros exames, especialmente a ressonância de mamas. O ultrassom complementa bastante. Então é sempre importante a mulher que está escutando a gente, se tem algum caso, principalmente de mães ou avó, enfim, que tenha tido a doença, que desde jovem já procure, porque eu acho que daí informa o ginecologista também, né, que já vai fazer essa orientação de começar esses exames bem mais cedo. Né? Principalmente parentes de primeiro grau, então mãe, irmãs, filhas, né? Se tem essa história positiva, sempre é bom. Lógico, se tem uma história altamente positiva, não de parente de primeiro grau, mas muitos familiares tiveram a doença, também é importante investigar, porque eventualmente pode se identificar alguma coisa que o mastologista possa atuar. Né? E doutor, a gente falou um pouquinho sobre os exames, né, a mamografia, enfim. Com a endometriose, também existem exames que daí podem ajudar no diagnóstico? Te ajudam?
ajuda no diagnóstico, os exames de imagem, sempre a gente lança a mão disso, né? Utiliza isso como uma ferramenta, mas ele é ainda mais benéfico para a gente mapear a endometriose, saber exatamente o tamanho, onde estão as lesões de endometriose, do que o próprio diagnóstico. O diagnóstico da endometriose, diferente do câncer de mama, ele é mais clínico. É mais pelos sintomas que a paciente relata, pelo exame físico, o diagnóstico ele é muito mais feito dessa maneira. É lógico que para confirmação, exames de imagem e algumas vezes cirurgia, hoje em dia raramente a cirurgia para diagnóstico, né? Mas a gente lança a mão numa confirmação e principalmente para o mapeamento. Nos casos onde vai ter indicação de cirurgia, por exemplo, é fundamental ter esses exames para saber qual vai ser o procedimento. No caso de câncer de mama é diferente, aí o Dr. Marcos precisa do exame, da biópsia, endometriose não. Justamente por ser benigna, como eu falei antes, né? Para fazer o link, né? Então, assim, benigno e maligno. É que o maligno sempre vai gerar o risco de metástase, aquela espalhar pelo corpo, é doença maligna, um câncer. O benigno não vai fazer isso, mas a gente costuma dizer, internamente na ginecologia, a endometriose parece um câncer na hora de operar. Câncer benigno. Porque ele gera muita inflamação, e na hora de operar é muita aderência, é como se fosse um câncer, né? Mas não é um câncer. É uma doença benigna que tem alguns componente comportamentos local, né? Mais local. Que leva a paciente principalmente a pensar que tem uma similaridade com o câncer. Mas é uma doença que se espalhou para a bexiga, para o intestino. Mas é uma invasão local, mas não é metástase, né? É diferente do câncer. Por isso não ter essa história de fazer biópsia e tudo mais. E doutor, e hoje as cirurgias elas estão muito avançadas, né? Antigamente, eu acho que tinha que fazer um corte mesmo, né? E hoje é tudo por vídeo, vocês trabalham, até a robótica, né? Robótica. Hoje o estado de arte da cirurgia pélvica é a cirurgia robótica, porque no câncer de mama e na endometriose aconteceu isso de se ter cada vez procedimentos menos invasivos. No caso do câncer de mama, o tamanho da cirurgia foi diminuindo e o mastologista começou a ter segurança para diminuir o tamanho da cirurgia. No caso da endometriose, a gente começou, com o passar dos anos, décadas, a aumentar o tamanho da cirurgia, mas fazendo menos estrago, menos danos. E aí é menos cortes, é onde entrou primeiramente a laparoscopia, que é a cirurgia por vídeo, e agora, que está super difundido, a gente já tem o acesso próximo, né? A cirurgia robótica, que é uma cirurgia por vídeo, mas com assistência de um robô. Isso torna ela menos invasiva, menos agressiva, mesmo fazendo uma cirurgia de grande porte. Sim. Que futuramente você vai conseguir operar uma pessoa lá no Nordeste. Sim. A cirurgia robótica, no caso, ela surgiu com esse propósito, operar à distância. Não é feito ainda de rotina isso, foi feito algumas poucas vezes no mundo, mas para gerar aquela mídia, né? Aquele show e provar que é possível. Hoje não acontece isso porque não é confiável a transmissão de dados ao ponto de você estar operando alguém. O 5G é uma grande promessa para isso, para que a gente tenha transmissão de dados rápida e segura. E certamente é o que vai acontecer. Provavelmente eu tenho um pensamento de que as operadoras de saúde vão, com o passar do tempo, lutar para que as pesquisas desenvolvam bem isso, para poder oferecer tratamentos de alta qualidade para um número maior de pessoas. A cirurgia robótica eu acredito que vai levar a isso. E na mastologia, as cirurgias também avançaram muito então, doutor? O estigma do câncer e da cirurgia e do tratamento do câncer de mama sempre foi quanto mais radical, melhor tratado. Iniciou assim. Então, o primeiro tratamento para o câncer de mama foi uma cirurgia que tirava a mama, tirava músculo, deixava o paciente só na parede torácica. E isso impactava muito pouco na sobrevida daquela paciente. E com o avanço do conhecimento da patologia, do avanço do tratamento, e entrou quimioterapia e outros tipos de tratamento, hormonoterapia,
a cirurgia foi se vendo a segurança de fazer uma cirurgia que a gente chama conservadora, que é manter a mama, mas tratar o tumor. Então, hoje, a cirurgia mais realizada para câncer de mama é a cirurgia conservadora, que preserva a mama. E muitas vezes isso gera a paciente vem no consultório e, não, mas eu quero tirar tudo, porque Para assim, ter a garantia de não... Mas isso hoje a gente sabe que não, né? Manter o órgão quando margens livres, tirando a em relação à cirurgia radical, o benefício oncológico é o mesmo e muitas vezes uma cirurgia conservadora aliada da radioterapia, ela vai ter um benefício às vezes igual ou melhor a uma simples mastectomia, né? Isso se o câncer for bem no sim, comecinho. por isso que a gente bate na questão do rastreio. Então, quanto mais cedo o diagnóstico, então mais precoce, menor o estadiamento, então menor o tumor e mais fácil o tratamento. Em termos de cirurgias mais conservadoras, a não necessidade de uma quimioterapia, tudo isso vai impactar. Quanto mais avançado o tumor, maior o estadiamento, maior o risco de ter que fazer uma mastectomia, quimioterapia e outros. Então, o estadiamento é importante. Quanto menor, mais impacto em sobrevida. A gente conversou um pouquinho sobre essa humanização, né? Hoje, assim, no atendimento das pessoas, enfim. E nesse caso de vocês, eu acho que isso ainda, né? Isso mais reforçado, assim, no sentido de vocês estarem ali para darem um apoio, para darem a explicação, para escutar o paciente, né? Porque as mulheres procuram vocês, em muitos casos, eu acredito, já com a doença. E vocês também precisam fazer esse papel, assim, né? De escutar, de ser aquele... E eu queria que vocês conversassem um pouquinho, assim, sobre isso. Como é que é esse atendimento hoje para a mulher que procura vocês? Foi esse negócio de escutar a paciente. É o óbvio que precisa ser dito, né? Mas que muitas vezes não pode não acontecer. Às vezes, eventualmente, não acontece. Mas hoje mesmo eu atendi uma paciente e a conversa que a gente teve foi essa, sabe? Ela ouviu muitas vezes que aquilo que ela sentia era normal. Era um caso de uma mulher com um sangramento, não era nem endometriose, era um sangramento anormal. E de fato ela tinha exames normais. Mas ela estava falando comigo, ela me falava do dia a dia dela. 6 meses com sangramento vaginal. É normal? Não. Não é normal, mas os exames dela eram normal. E aí isso é humanizar, é conversar, é tocar na pessoa, é ouvir. Isso eu aprendi assim, eu sei que o Dr. Marcos aprendeu assim, nós éramos colegas de turma e a gente aprendeu com professores como o Dr. Vânio, que quando veio para Tubarão, ele estava falando no bloco anterior, não tinha ultrassom, tinha um ultrassom em Santa Catarina, o que eles precisavam fazer? Conversar com a pessoa, a mulher procurou para conversar com ele, para que ele ouvisse, examinasse. Isso é humanizar. Parece que a medicina foi ficando uma coisa altamente técnica, e isso é bom, mas a gente não pode esquecer que antes de mais nada, quem está sentado na nossa frente precisa que a gente escute ela. Eu sempre digo para as pessoas, quando era professor e falo para os pacientes, a gente tem que se imaginar sentado do outro lado da mesa, né? Ou ouvir o diagnóstico de um câncer de mama, ou o diagnóstico de endometriose, infertilidade. Como é que ia ser se eu estivesse lá? Eu não gosto muito do termo humanizar, porque é lógico que é humanizar, é uma pessoa, né? Mas é isso, é ouvir. É o fato da gente, para as pessoas entenderem melhor, assim, né? Humanizar, mas realmente... explicar, né? Ouvir e explicar. Acho que com você também, assim, né? Não, eu acho que é bom a medicina ter se tornado mais técnica, mas não esquecer do ser humano que está ali, né? Porque no diagnóstico isso passa por tudo. Então, ansiedade, qualquer diagnóstico, né? Mas o paciente que está ali, ele não veio por acaso, né? Ele está na frente por algum motivo, né? No meu caso, muitas vezes com o estigma do câncer. Será que eu tenho? Será que eu não tenho? E o simples fato de ela ter achado algo alterado no seu próprio exame já gera uma ansiedade. Mas merece uma biópsia ou não? Se eu pedir uma biópsia, vai gerar outra ansiedade. E o diagnóstico em si também não é a sentença, né, doutor? Sim, está longe de ser. Né? E é tudo, é o que eu costumo falar para os pacientes, são todos degraus que a gente acaba caminhando. Então, se depois de um diagnóstico a gente tentar colocar o carro na frente do boi,
a ansiedade toma conta da pessoa. Então é um passo de cada vez para chegar no objetivo comum. E nunca tirar a esperança que isso não tem como... Acho que todo mundo tem e sempre vai se tratar, independente de cada estadio ou cada... Acho que esperança a gente não tira nunca. Muito obrigada por estarem participando aqui com a gente hoje. A gente que agradece. Obrigado. Obrigado. E a gente fica por aqui com esse especial do Dia da Mulher. Espero que todos vocês tenham aproveitado todas essas informações. E nosso parabéns, beijo e até a próxima.